Bem-vindos à nossa primeira aula, onde vamos tratar de alguns conceitos preliminares fundamentais para que a gente possa entender bem o significado dos dogmas. E para começar a entender o significado dos dogmas, nós temos que entender a sua origem. O dogma é uma construção, onde atua um arquiteto, que é Deus, um mestre de obras, Cristo, um supervisor, o Espírito Santo, e muitos operários, nós, a Igreja. A construção do edifício dos dogmas tem uma base que mais sólida não pode existir e nunca existirá, que é a revelação divina. O dogma é baseado totalmente nessa revelação. Os degraus da figura mostram que tanto a revelação divina quanto a formação dos dogmas foram graduais, sempre dentro da pedagogia divina de respeitar a mentalidade humana e a evolução dessa mentalidade ao longo dos séculos. Os dogmas são parte da doutrina católica, tá? São baseados, como toda doutrina, na revelação e são essenciais à nossa salvação. A doutrina da Igreja Católica é que prepara os homens para viver uma vida virtuosa, para glorificarem a Deus do modo devido, de forma a obterem a felicidade eterna após a morte, conforme o desejo de Deus. O magistério da Igreja, assistido pelo Espírito Santo, ensina fielmente essa doutrina que santifica os homens, que é uma missão que foi confiada por Jesus à sua Igreja. O magistério é a garantia da verdade da doutrina. Essa doutrina é a palavra de Deus, que a Igreja guarda, interpreta, transmite e ensina. Essa é uma ordem que a Igreja recebeu diretamente de Jesus Cristo, e que ela não pode e nunca poderá deixar de cumprir. Não se trata de uma faculdade, faz se quiser, mas de uma obrigação, ela tem que fazer. É a própria autoridade de Cristo que mandou ensinar, santificar e governar em benefício da coletividade dos fiéis. Por isso que a Igreja, através de seu magistério, cumprindo esse mandato, guarda, interpreta, transmite e ensina a palavra de Deus, tanto a oral quanto a escrita, a qual interpreta e aprofunda contínua e progressivamente. Com base na revelação, contida na Sagrada Escritura e também na tradição, a Igreja, certa da sucessão apostólica, com fé e inteligência, ou seja, com o uso da razão, proclama os dogmas que estão no depósito da fé. Fé e razão não são contraditórias, nem poderiam ser, pois ambas são dádivas de Deus. Ambas devem ser utilizadas da melhor maneira para podermos compreender a mensagem de Deus. Ambas, fé e razão, são instrumentos de salvação. Não há nenhuma contradição entre crer no dogma e procurar compreender o dogma, que é a missão que nos propusemos neste curso. O primeiro conceito importante é o de revelação. Revelação vem do latim revelatio, que é o ato de mostrar, descobrir, destapar. Tá? É o ato de revelar. Re indica oposição. Velare significa cobrir. Vem da palavra latina velum, véu. Então, revelar é tirar o véu, é mostrar aquilo que estava oculto. Segundo o padre José Lourenço, revelação é a manifestação de alguma verdade feita por Deus, iluminando sobrenaturalmente a nossa inteligência. Deus revelou as verdades da religião aos judeus por meio dos profetas. As verdades da religião cristã foram reveladas por Jesus Cristo, Deus Filho feito homem. A nossa fé funda-se nas revelações feitas por Jesus Cristo e escrita nos santos evangelhos, nas epístolas dos escritores sagrados e na tradição conservada na Igreja Católica. O apóstolo Paulo escreveu: tendo Deus falado muitas vezes e de muitos modos, noutros tempos, a nossos pais pelos profetas, neste dia nos falou pelo seu Filho, Jesus Cristo. As fontes da revelação são tanto a tradição oral quanto a tradição escrita. A tradição escrita são as escrituras, a nossa Bíblia. A tradição oral é tudo aquilo que Jesus revelou e que não está na Sagrada Escritura. Ambas são fontes da revelação de mesma importância. Uma se apoia na outra e ambas sustentam a revelação divina. Se virmos esse gráfico, vamos avaliar que o tempo da Igreja começa exatamente com a revelação de Deus através de Jesus Cristo. É Deus que se faz carne.
Quando Jesus morre, ressuscita e depois sobe aos céus, começa a tradição oral. Os apóstolos vão divulgando tudo aquilo que ouviram e viram acontecer enquanto estavam com Jesus. Algum tempo depois começam a aparecer os primeiros escritos do Novo Testamento. Tá? Até a morte do último apóstolo, quando o último escrito do Novo Testamento é feito e a revelação então chega ao fim. E essa revelação vem através da Escritura, através da tradição, até os dias de hoje. Revelação divina, portanto, é a revelação que Deus faz de si mesmo aos homens, para que estes conheçam o mistério da sua vontade, pela qual os homens, por intermédio de Cristo, que é o Verbo feito carne, no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Vejam que maravilha! Deus se revela e diz aos homens que agora, através de Cristo, eles têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina, da mesma natureza de Deus. A revelação é uma iniciativa divina. Foi Deus que quis se revelar aos homens. Se Deus quisesse de outra forma, se Deus não quisesse se revelar, jamais os homens o conheceriam, senão de forma muito difusa, de forma indireta, como acontece na revelação natural, que é a revelação através da natureza, através das obras e das maravilhas que nós conseguimos enxergar e que nos cercam e que nos dão notícia de alguém superior, alguém maravilhoso, alguém com poder que criou tudo isso e do nada. No livro da sabedoria nós lemos: são insensatos por natureza todos os que desconheceram a Deus, e através dos bem invisíveis não souberam conhecer aquele que é, nem reconhecer o artista considerando suas obras. E na carta aos Romanos, São Paulo diz: porquanto o que se pode conhecer de Deus, eles os leem em si mesmos, pois Deus lhe revelou com evidência, desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, no seu sempiterno poder e divindade, se tornam visíveis à inteligência por suas obras. Através da revelação natural, todo homem, de todos os tempos, pôde e pode conhecer o Criador por observação da natureza, da criação visível, que contém traços do Deus invisível e que foi por ele criada e que por ele é conservada. Para que o homem pudesse viver livremente, o que só é possível se reconhecer do amor de Deus e a ele se entregar, Deus, por amor, para abrir o caminho de sua salvação, manifestou-se a si mesmo, desde os primórdios a nossos primeiros pais. É a revelação sobrenatural. Ou seja, além da revelação natural, que é a contemplação das obras de Deus, Deus quis revelar-se a si mesmo, aos homens. Através de suas ações e palavras, Deus foi comunicando aos homens, suas criaturas amadas, de forma gradual, seu próprio mistério, para transformá-los em filhos adotivos, através de seu único filho, Jesus. Ao revelar-se, Deus quer tornar os homens capazes de responder-lhe, de conhecê-lo e de amá-lo bem além do que seriam capazes por si mesmos através da revelação natural. Esse é o esquema da revelação. Deus criou o universo a partir do nada, bilhões de anos depois a Terra se forma, milhões de anos depois surge o primeiro ser humano, e é nesse momento que Deus escolhe o homem, sua criatura predileta. Até a escolha de Abraão, Deus vai se revelando aos nossos primeiros pais. Deus então escolhe um povo, o povo de Abraão. Começa o tempo de Israel. O povo de Israel vai descobrindo aos poucos esse Deus maravilhoso. Deus então se revela a Moisés, tá? E finalmente vai se revelar através de Jesus quando ele se faz carne. E aí nós vemos o esquema anterior, Deus ressuscita, tá? Convive com os apóstolos então começam então com a tradição oral, até a morte do último apóstolo, que é João, quando termina então a revelação. Então tudo aquilo que tinha que ser revelado, através da revelação divina, através de Jesus Cristo, a igreja mantém até os dias de hoje. Temos então a revelação aos primeiros pais, até a escolha de Abraão. Depois, quando Deus se revela a Israel, chamou de revelação pública a Israel. Depois a revelação pública a todos os homens, a revelação pública universal. Esse é o período da revelação divina. Lembrando que a revelação natural
ela é contínua e sempre está presente. Um segundo conceito importante que temos que ter em mente é o de depósito da fé. O depósito é um instituto do direito romano, segundo o qual algo é colocado em segurança junto a uma pessoa, que tem o dever e se esforça por guardá-lo e que deverá restituí-lo quando assim lhe for solicitado. Não há cessão definitiva da propriedade. O detentor não é dono, é apenas uma cessão provisória da posse. O depositário, que é o detentor, ele tem a obrigação de guardar e conservar a coisa depositada com o mesmo cuidado e diligência que teria caso o objeto lhe pertencesse. E é também obrigado a devolver, com todos os frutos e acrescidos, se houver, quando o depositante, que é o dono, assim exigir. Se o objeto for entregue fechado, colado, selado ou lacrado, deve ser mantido nesse mesmo estado. O depositário não poderá utilizar a coisa ou entregá-la a terceiros sem a expressa autorização do depositante, sob pena de responder por perdas e danos. Esses conceitos do direito romano estão no nosso Código Civil, fazem parte do direito civil do Brasil e de muitos povos. Essa figura do depósito é utilizada então em relação à fé. Quem primeiro fez a teologia do depósito da fé foi São Paulo, em sua carta a Timóteo, onde ele diz que ele deveria guardar o depósito que recebeu de Paulo. Hoje, a igreja é a depositária da fé, dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Ela não possui o tal depósito para si mesma, mas ela o possui para o depositante, que é o próprio Deus. Sendo depositária, a igreja nada mais é do que guardiã que conserva os bens à disposição do dono do depósito. É preciso manter a integridade do depósito, cujo conteúdo, que é o Evangelho, a palavra de Deus, a doutrina cristã, é o legado que a igreja recebeu de Cristo. Esse depósito, essa palavra, o Evangelho, deve ser transmitido, mas sem ser modificado, pois não pertence ao depositário, e deve ser transmitido em sua integridade, inteira, sem tirar, sem colocar nada, preservada de todo erro e corrupção. O depósito da fé não pertence à igreja. Ela não o criou e ela não o modifica. Sucessão apostólica é o terceiro conceito importante na nossa aula de hoje. Jesus escolheu e preparou os apóstolos, que prepararam e ensinaram a outros homens, que os substituíram, os chamados episcopos ou bispos. Esses homens ensinaram e prepararam outros homens, que os substituiriam, e esses outros homens ensinaram e prepararam outros homens que os substituiriam, e vem assim até os dias de hoje. A principal tarefa dos sucessores dos apóstolos e dos sucessores é, além de continuar a obra daqueles, o de guardar o depósito da fé. Assim, o patrimônio sagrado da fé foi confiado pelos apóstolos a homens consagrados a serviço da palavra e da missão apostólica em favor dos demais fiéis. A Igreja Apostólica, que é a nossa igreja, recebe e exerce a missão de continuar a obra dos apóstolos. À frente de comunidades estão os bispos, e à frente de todos nós o bispo de Roma, que é o nosso Papa. A sucessão apostólica na igreja é a nossa garantia, é a garantia que a regra da fé está e será mantida incólume, e é onde a tradição se exprime de maneira particular. Nasce praticamente junto com a igreja e desde seus primeiros primórdios é atestada. Essa transmissão da palavra de Deus a partir dos apóstolos, a princípio de forma não escrita, recebe o nome de tradição. Quando falamos Igreja dos Apóstolos, estamos nos referindo aos primórdios de nossa igreja, enquanto os apóstolos estavam vivos. E Igreja Apostólica, aquela que o sucedeu e vem até hoje, seguindo fielmente a tradição que os apóstolos nos confiaram. A sucessão apostólica, então, é a garantia que a regra da fé que nós temos hoje na igreja é a mesma que nos foi deixada pelos apóstolos e que foi participada a eles pelo próprio Jesus. A sagrada tradição, então, que é mais um conceito que nós devemos ter, é a transmissão a partir dos apóstolos da palavra de Deus, isto é, da revelação, pois essa transmissão assumiu inicialmente a forma oral, não a forma escrita. Há vários testemunhos desse fato. Por exemplo, na segunda carta de João.
apesar de ter mais coisas que vos escrever, não o quis fazer com papel e tinta, mas espero estar entre vós e conversar de viva voz, para que a vossa alegria seja perfeita. Vejam que esse versículo da carta de João deixa muito claro que a palavra de Deus, aquilo que os apóstolos tinham que transmitir aos homens, não foi feito só de forma escrita, mas também de forma oral. Só mais tarde é que se fixaram por escrito os textos dos evangelhos e demais escritos neotestamentários. A transmissão feita de forma oral recebe o nome de tradição. O apóstolo Paulo, que é o redator do maior número daqueles escritos neotestamentários, atesta ter recebido de outros, de forma oral, as verdades que ele mais tarde transmitiu às igrejas em suas cartas. Veja o que ele diz em Coríntios, na primeira carta de Coríntios. Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Tradição, e aqui nós continuamos falando da Sagrada Tradição, tradição com T maiúsculo é a palavra de Deus não escrita, transmitida oralmente, de viva voz, por Jesus aos apóstolos, pelos apóstolos à igreja e pela igreja de geração em geração até os dias de hoje, presente nos seus ensinamentos, nas orações e na disciplina. Essa tradição é também chamada, muito adequadamente, de tradição apostólica, porque elas vêm dos apóstolos de Jesus, sem cessar, sem nenhuma interrupção, até os dias atuais, através dos seus sucessores, que são os bispos da Igreja Católica, sempre sob orientação, sempre sob a condução do Espírito Santo. O nosso Papa Bento XVI assim diz: a tradição apostólica da Igreja consiste nesta transmissão dos bens da salvação, que faz da comunidade cristã a atualização permanente, na força do Espírito da comunhão originária. Ela é chamada assim porque surgiu do testemunho dos apóstolos e da comunidade dos discípulos no tempo das origens. Foi entregue sob a guia do Espírito Santo nos textos do Novo Testamento e na vida sacramental, na vida da fé e a esta tradição, que é toda a realidade sempre atual do dom de Jesus. A Igreja refere-se continuamente como ao seu fundamento e a sua norma através da sucessão ininterrupta do mistério apostólico. Tradição vem do latim traditio, do verbo tradere, que significa entregar, transmitir. Tradição é tudo aquilo passado de geração em geração, ou seja, tradição é tudo aquilo que nossos antepassados nos entregaram para que entreguemos à geração seguinte. A tradição, que é divina, nós escrevemos com T maiúsculo, não se confunde com a tradição humana, que escrevemos com T minúsculo. A Igreja tem ambas, tanto a tradição divina quanto a tradição humana. Esta última está relacionada com costumes, tais como o rosário, o uso de hábitos para os religiosos, as nossas festas de dia de santos, dia de guarda, etc. Ou com algumas práticas disciplinares, tais como o celibato, a proibição de comer carne às sextas-feiras, os jejuns, etc., que mesmo sendo bons e úteis, não são doutrinas ou verdades de fé reveladas. Muitos são os testemunhos que atestam a importância e a realidade da tradição apostólica. Esses que nós vamos ler aqui, que vocês estão vendo, são dos apóstolos Paulo. Em Tessalonicenses, na segunda carta aos Tessalonicenses, lemos: assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, ou seja, de forma oral, seja por carta nossa, ou seja, de forma escrita. Ainda na segunda carta aos Tessalonicenses, nós lemos: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos afastei de todo irmão que leve vida desordenada e contrária à tradição que de nós receberam. Para Timóteo, na segunda carta, São Paulo aconselha: toma por modelo as sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor, que está em Jesus Cristo. Guarda o bom depósito, por meio do Espírito Santo que habita em vós. E aos Coríntios: eu vos louvo por vos recordardes de mim em todas as ocasiões e por conservardes as tradições, tal como vou-las transmitir. Mais um conceito é sobre o magistério da igreja, o sagrado magistério. Magistério da igreja é o munus,
que a igreja tem de ensinar a doutrina da religião cristã para a santificação e salvação dos homens. Quando Jesus confiou aos apóstolos, isto é, a sua igreja, o depósito da fé, ele o fez para que eles e a igreja, sempre assistidos pelo Espírito Santo, ensinasse fielmente e guardasse a doutrina revelada. A igreja exerce seu magistério através da palavra do Papa, dos concílios, dos bispos e seus auxiliares, os sacerdotes. Na função de ensinar, eles formam também o magistério da igreja. Assim, por magistério, entendemos tanto a obrigação de ensinar, quanto o conjunto daqueles homens que ensinam. A doutrina católica, um conceito também que devemos ter em mente, é algo que não foi inventado pelos homens nem pela igreja. A doutrina católica, antes de tudo, é a doutrina que Jesus Cristo pregou, que os apóstolos pregaram depois dele e que a igreja prega após e desde os apóstolos, para preparar os homens para viver uma vida virtuosa, para glorificarem a Deus do modo devido, de forma a obterem a felicidade eterna após a morte, conforme o desejo de Deus, para nos mostrar o caminho da salvação e da vida eterna. Toda doutrina é verdade e é repleta de verdades, que foram sendo gradualmente reveladas por Deus desde o início dos tempos, atingindo a sua plenitude e perfeição em Jesus, o Filho de Deus, o Messias, que é o Cristo, e Salvador do mundo e da humanidade. Se essa doutrina, a doutrina católica, vem de Deus, cabe ao homem apenas entregar-se a Deus de forma voluntária e total, com toda a sua vontade e inteligência. Essa adesão deve ser ampla, geral, irrestrita e definitiva. As verdades da nossa fé encontram-se expressas e resumidas no Credo dos Apóstolos, no Credo niceno-constantinopolitano e também em variadíssimos documentos da Igreja, como, por exemplo, e principalmente no Catecismo da Igreja Católica. A doutrina católica, a doutrina da Igreja Católica, são verdades que todo cristão deve crer, sacramentos que precisa receber, mandamentos que deve observar, missões que deve cumprir, promessas que deve esperar. Tudo está na doutrina católica, que é fonte de sabedoria, reflexo de Jesus, que é a nossa luz, e celeiro de santos e de santidade. Essa doutrina os homens devem aprender, praticar e ensinar aos demais a praticarem. Todos os dogmas são verdades de fé, embora nem todas as verdades de fé sejam dogmas. Todos os dogmas que vamos estudar e todas as verdades de fé fazem parte da doutrina católica, mas nem tudo na doutrina católica é verdade de fé ou dogma. É o esquema que está ali ao lado. A doutrina católica é bastante ampla, dentro dela temos as verdades de fé, e dentro das verdades de fé temos os dogmas. O esquema a seguir, que encerra a nossa aula, mostra como evoluiu da revelação até a doutrina. A revelação é feita por Deus através de Jesus Cristo aos apóstolos. A revelação se encerra e a partir daí a igreja, sempre iluminada pelo Espírito Santo, seja através da transmissão escrita da Sagrada Escritura, seja através da transmissão oral da Sagrada Tradição, guardam o depósito da fé. Essa guarda é feita pela igreja, que é a guardiã dessa doutrina maravilhosa, que é a nossa doutrina católica. Até a próxima aula.